Tá certo? Estamos preparados para ouvir a palavra de Deus? Ih, metade de cá está, metade de cá eu não sei. Estamos preparados ou não? Você quer ouvir a palavra de Deus hoje? Se for para encorajamento, você diz amém? E se for um chicote de Deus na sua vida? Deus não dá chicote, só dá pomada. Ele só usa vara. Né? Deus usa a vara da disciplina, está escrito, né? Quando precisamos. Vamos então abrir nossos corações, nossas mentes, para ouvirmos a palavra de Deus. Esse fim de semana nós tivemos um fim de semana muito abençoado. Sexta-feira, sábado, ontem, tivemos aqui o nosso retiro de casais, que não foi só para os casais casados, mas também vários solteiros estiveram aqui. Quantos foram abençoados? Diga bem. Amém. Todos nós que estivemos aqui fomos muito abençoados, aprendemos muito. Ano que vem, vamos fazer outro, tá certo? Em outra época do ano, para que mais pessoas possam estar, porque sabemos que essa é uma época de férias, é um pouco difícil. Mas estamos contentes de ter de novo conosco aqui hoje o Bispo Emerson, Pastor Emerson e sua esposa, Evelyn. Como já dissemos, eles são lá de Vinhedo, são professores da nossa escola teológica aqui, do UFC. Temos sido muito abençoados por eles. A Evelyn deu esta semana uma matéria aqui na nossa escola, o Ministério dos Anjos, também chamado de Angelologia. Palavra difícil, né? E depois compartilharam conosco, com os casais, foi uma bênção para as nossas vidas, e hoje também estarão trazendo a palavra de Deus. Não sei se os dois ou se só um. Vem aqui, Emerson, aí daqui em diante vocês, debaixo do Espírito Santo, tomam a direção. Amém? Vamos orar por ele? Ou por eles, para que o Senhor os use? Feche os seus olhos, diga: Senhor meu Deus, te agradeço pela vida deste casal, que esteve conosco neste fim de semana, que ministrou aos nossos corações, que também ministraram, Senhor, nesta escola teológica, ensinando, Senhor, a Tua palavra. Te pedimos agora, Senhor, que uses os Teus servos nas Tuas mãos, na unção do Teu Espírito Santo, e que fales conosco pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Senhor, penetra, Senhor, no âmago da nossa alma, traz à tona os pensamentos, intenções dos corações, Senhor, e transforma-nos pela Tua palavra. Oh Deus, que em tudo Tu sejas glorificado em nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Para nós um motivo de muita alegria estar mais uma vez neste tempo de prestação de culto ao nosso Deus, onde nós oferecemos o nosso louvor, a nossa adoração, e recebemos em troca a presença de Deus, o mover de Deus e muitas vezes os milagres do Senhor. Então, para nós tem sido um tempo muito bom estar aqui com os irmãos. Estamos completando quase 2 meses fora de casa. E estamos, claro, com saudade de casas, mas sabemos que Deus está cuidando também dos nossos filhos lá. Para nós é um privilégio. Nós estivemos aqui, como o pastor já disse, ministrando aí aos casais ou às pessoas que participaram sobre as 5 linguagens do amor. E ele me disse que pregou uma sequência de palavras de pregação sobre a família. E como nós trabalhamos um pouquinho as questões de relacionamento, eu não vou falar exclusivamente para marido e mulher, mas eu quero falar, se você por acaso é filho, eu quero falar com você nessa noite, o Senhor também. Se você por acaso é pai ou mãe, Deus quer falar com você. Se você está casado, tem um cônjuge, tenho certeza que também Deus quer falar ao teu coração. Amém? Eu gostaria de começar pedindo a sua atenção. Nós vamos ler o Salmo 128. E o tema que eu gostaria de dar a esta meditação, a esta palavra, é a situação de crise e graça na família. Todos nós passamos por isto, ou podemos experimentar algumas crises, ou podemos experimentar a graça do Senhor. Salmo 128 é um salmo que diz respeito à família, um salmo maravilhoso. Diz assim, Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.
E o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Ainda sentados, eu gostaria de orar mais uma vez. Muitas vezes, irmãos, a palavra do Senhor está aberta, a presença do Senhor está aqui conosco, e só quem às vezes não está, somos nós mesmos. Às vezes até estamos de corpo presente, mas a nossa mente, a nossa alma, às vezes está viajando, talvez pensando no começo da semana, pensando no dia de amanhã. Então a nossa oração é que nós possamos estar com o nosso coração cativo, com a nossa alma cativa ao Senhor, para que esse tempo seja de muita valia. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque para nós é um privilégio, Senhor, estarmos aqui adorando, louvando, bendizendo o teu santo nome, e encontrar aqui, Senhor, em Los Angeles, esta família cristã, estes irmãos que têm lutado, se empenhado, para que o teu evangelho, Senhor, seja as boas novas nessa cidade, Senhor. E nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus, Pai, o trabalho dos nossos irmãos não seja um vão nessa cidade, onde Deus, há muitos anos atrás, começou o avivamento. Que o Senhor esteja, Deus, reavivando os corações, tirando toda a mornidade, toda a passividade, restaurando as famílias, trazendo ânimo, coragem, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor Deus, que cada igreja dessa cidade, cada reunião, Deus, cristã, onde a Tua palavra é ministrada, possa de alguma forma, Senhor Deus, resgatar aquilo que tão de bonito houve, Deus, algum tempo atrás, e parece que aos longos dos anos vão se perdendo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja trazendo essa graça e essa incumbência tão importante sobre cada um desses teus filhos, Senhor. Que a Tua palavra, Pai, tenha valia nos nossos corações, que o Senhor possa ter liberdade, Pai, de falar aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria então de ministrar este tema, situação de crise ou graça na família. Eu já ouvi algumas comparações que eu achei muito interessante sobre as famílias, alguns tipos de famílias que existem. Claro que quando a gente fala em família, nós falamos do relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre os pais e os filhos, entre os filhos e os pais, que é a coisa mais normal, onde todos esses fazem parte da família. E essa pessoa classificou as famílias em 4 tipos de família. Rapidamente, ele faz uma analogia a esses 4 tipos de família, ao funcionamento do nosso coração. E ficou mais ou menos dividido assim. A família normal. A família normal é aquela que tem o batimento normal do coração. Como que é o batimento normal? Nós sabemos que o nosso coração é uma bomba, ele empurra o sangue, ele esforça para isso, e depois ele tem um alívio dessa pressão. Esforça para isso, tem um alívio da pressão. Então, se você olhar um gráfico de quem está vivo, e está com a sua pressão normal, então é alguma coisa, pum, 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 e assim vai indo. Tem os sobes e tem os desces. A família normal é assim. Às vezes tem encontros, às vezes tem desencontro, às vezes tem alegria, às vezes tem discussão, às vezes tem riso, às vezes tem choro, às vezes tem até tempo de silêncio, bicos, mas tudo isso faz parte desta família normal. O que precisa se entender que numa família normal, sempre as pessoas tentam reduzir os conflitos, tentam se ajustar, se adaptar de alguma forma, porque afinal de contas, todos nós temos qualidades e temos defeitos. E nós vamos aprendendo a conviver com as pessoas desta forma. Às vezes celebram as vitórias, às vezes choram por alguma luta, mas enfim, estão vivendo. E o batimento está acontecendo, família normal. Aí depois tem um outro tipo de família, que a gente chama de famílias medianas. O que são essas famílias medianas? São aquelas que de vez em quando, me parece que há uma batida dupla. Sabe quando a pessoa começa a ter um probleminha no coração e parece que tem uma batida uma em cima da outra? Então, está o batimento. Pom, pom, e de vez em quando, pom, pom. E isso já muda totalmente, a pessoa começa a palpitar o coração. Essas são as famílias medianas. São aquelas que existem algumas crises, existem algumas coisas que parece que acaba sendo mais frequente as crises do que os tempos bons, mas isso faz parte das famílias medianas. Mas tem mais uma outra que nós chamamos das famílias ruins. Quais são as famílias ruins?
são aquelas que praticamente vivem como se fosse tendo um ataque cardíaco, um ataque galopante. A todo momento a coisa sufoca, vem aqui até o coração, parece que vai, mas não vai, e consegue se massagear um pouquinho, e aí então acaba sobrevivendo. Essas são as famílias ruins. Mas eu falei que ia falar de 4 famílias. Eu falei da normal, falei da família mediana, da família ruim, mas tem uma que é a família horrível. É pior que a ruim. Como que é a família horrível? A família horrível é aquela que não tem briga, não tem discussão, não tem conversa, não tem celebração, não tem controvérsias, não tem encontros nem desencontros, e parece que tudo fica na linha da morte. Você já viu um coração quando está perdendo a força, e ao invés de ele fazer pum, pum, ele começa pum. Quando acontece isso, o que acontece com a pessoa? Morreu. Esta é a família que podemos chamar horrível. Não tem sobe e desce, não tem encontro, desencontro, não tem desculpa, eu falhei. Puxa, mas não devia ser assim. Essas coisas são normais em nossas famílias. E o mais bonito que a palavra de Deus, ela nos apresenta algumas visões interessantes. Eu queria mostrar essas 2 visões bíblicas a respeito das famílias. Uma delas nós chamamos da visão realística. O que é visão realística? É aquilo que a Bíblia diz do que, na verdade, é. É assim. Se houve alguém que fez alguma coisa errada, alguns familiares que cometeram fizeram algumas bobagens, está escrito aqui na Bíblia. Então a Bíblia, de uma certa forma, ela é muito realística. Então, de um lado, eu quero que vocês entendam que existem situações em nossas vidas que são realísticas, irmãos. Nós passamos por elas. São situações... 2011 foi um tempo difícil para nós. Enfrentando essa enfermidade da Evelyn, eu, com todo o conhecimento que eu acho que eu tenho e habilidade que eu tenho, me encontrei em momentos que eu não podia fazer absolutamente nada, a não ser vê-la, às vezes, chorando, sofrendo, e falar: Senhor, está nas tuas mãos. Parece que eu sou totalmente inerte. Mas isso faz parte. Essas são as situações reais. Mas além da situação real, irmãos, eu quero mostrar, a Bíblia diz que existem algumas situações que elas são ideais. As situações ideais é aquilo que Deus espera, aquilo que Deus quer de nós. Então, de um lado, eu quero analisar com vocês as situações realísticas. Está na palavra, é assim que acontece com todo mundo. É assim que aconteceu com algumas famílias. Do outro lado, eu quero te mostrar a situação idealística, aquilo que Deus espera, aquilo que Deus traça como plano para nossas vidas. E como nós podemos conjugar aquilo que é real com aquilo que é ideal. Amém, irmãos? Está tudo bem? Vocês estão todos aqui? Estamos entendidos? Amém. Então, eu primeiro quero trabalhar um pouquinho esta visão realística da Bíblia. O que é que a Bíblia diz de algumas famílias? Não vamos falar mal de nenhuma família, mas vamos apenas ver aqui alguns textos que falam de como algumas famílias que estão registradas na Bíblia, que tiveram problemas. A primeira carta de Paulo, esse texto eu vou ler alguns versículos, e depois eu vou fazer menção de algumas situações que nós temos na Bíblia. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 7. Na verdade, esse texto é uma resposta do apóstolo Paulo às dúvidas que haviam em Corinto. Eles tinham muitas dúvidas sobre casamento, sobre divórcio, sobre ficar juntos, sobre separar, sobre como o marido tem que fazer com a esposa, como a esposa tem que fazer com o marido. E Paulo, então, elabora esta carta de 1 Coríntios, e no capítulo 5, ele especificamente fala sobre essas recomendações familiares. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 7, a partir do versículo 3. Diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma forma, ou da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Uma coisa interessante que acontece no casamento é que a gente perde a propriedade do nosso corpo. Sabia disso?
Num casamento, você perde a propriedade do teu corpo. Esse termo de propriedade passa para sua esposa. Só que em contrapartida, você ganha a propriedade do corpo da sua esposa. Então nós trocamos os papéis. Eu vou viver para cuidar da propriedade que eu tenho, que é a minha esposa. A minha esposa vai viver para cuidar da propriedade que ela tem, que é o seu marido. Esses são os princípios básicos que o apóstolo Paulo nos ensina. E ele continua, versículo 5: não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento. E ele vai dizer sobre outros temas que nós não vamos abranger agora. Mas o que eu quero que você entenda, que estes encontros e desencontros, estes acertos e desacertos, essa coisa de às vezes estar animado, outras vezes desanimado, enfrentando crise ou estando bem, isso faz parte de todas as famílias. Agora, a grande questão, irmãos, é como nós temos enfrentado, como nós temos trabalhado com essas crises. E nós sabemos que quando nós conseguimos trabalhar bem com essas crises, nós conseguimos crescer muito nos nossos relacionamentos. Nós conseguimos muitas coisas que não apenas para a nossa casa, os nossos filhos são exemplos, estão vendo isso, a igreja está observando, e o nome do Senhor é glorificado quando a família tem esse entrosamento e esse entendimento. Uma rápida visão sobre a situação realística que a Bíblia nos ensina. Vamos pegar o primeiro casal, Adão e Eva. No primeiro casal que Deus criou, Adão e Eva, quando tiveram os seus filhos, nós temos o primeiro caso de homicídio. No primeiro caso de homicídio acontece com a primeira família. O sentimento do coração de Caim foi de tanta inveja do seu irmão, que ele não pôde ver o seu irmão vivo, e ele foi lá, matou o seu irmão Abel. Aí pensamos um pouquinho no Noé. A coisa ficou tão ruim que Deus falou, eu vou acabar com a humanidade. Mas como tem uma família que me busca, eu vou preservar esta aliança. Então Deus acabou com toda a humanidade, deixando apenas a família de Noé, dando um recomeço. Vamos dar uma limpada na coisa, para ela começar a melhorar. E na família de Noé, depois que saem da arca, planta ali uma vinha, faz ali aquele vinho, e o Noé estava com saudades disso, e bebeu parece que um pouquinho a mais, ficou alegre dentro da sua tenda, e devia estar um calor naquele dia, e ele ficou muito à vontade dentro da sua tenda, ficou realmente despido, e um dos seus filhos, o Cão, viu isto, achou engraçado, e chamou a galera para vir ver. Houve, na verdade, um sentimento de desrespeito com o Cão. E Cão chamou a turma toda, olha, vem aqui, o papai está num porre lá e está dançando dentro, olha lá, vamos ver que coisa está, o negócio está ficando engraçado. Os dois outros filhos não ousaram ver o pai despido. Quando viram que o pai estava daquela forma, porque o seu irmão havia dito, vieram andando de costas com um lençol até que pudessem cobrir o pai, e houve um respeito por aquela situação do pai. Na família de Noé, que foi a família modelo, exemplo, nós pudemos ver isso acontecendo. Sem Jafé, encobre a nudez do pai. Quando o pai sabe disso, traz uma palavra de maldição sobre os filhos de Canaã, que seriam servos de Sem e de Jafé. Uma situação dentro de uma família em que a descendência de um iria servir a descendência dos outros. Olha que situação, isso é uma situação realística, irmãos. Aconteceu. Quando você olha para os patriarcas, lembrando dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José, lembrando dos patriarcas, Abraão mentiu algumas vezes, dizendo que a Sara era sua irmã. Era, na verdade, meia-irmã, mas era esposa. Foi só um pecadinho de omissão, não disse o que era completamente. Parece que Isaac, o seu filho, aprendeu tão bem isso, que lá na frente o Isaac faz a mesma coisa. O Isaac também diz que a sua esposa era também sua irmã, comete o mesmo pecado. Que coisa interessante, patriarcas, os modelos. Aí alguém perguntou, bispo, hoje você vai falar só mal das famílias? Não, irmãos, nós vamos ver que estas situações podem acontecer em todas as famílias. Mas existe um modelo de Deus, e a questão é, o que é que nós vamos fazer
com esse modelo de Deus para nossas vidas. Amém? Muito bem. Lembrando que Jacó, filho de Isaac, foi um camarada que deu aplique em todo mundo, deu aplique no pai, deu aplique no tio, deu nos irmãos, e depois teve lá uma trombada com Deus, um encontro com Deus, lutou literalmente com Deus, teve a revelação deste Deus, teve o seu nome trocado, porque o nome de enganador e usurpador me parece que não é um bom nome, e ele teve um outro nome chamando-se Israel. Mas essas coisas aconteceram com os patriarcas. Irmãos, lembra um pouquinho dos juízes. Quando você estuda Velho Testamento, a história dos juízes, existiu os últimos juízes, que foi Eli e depois Samuel. Samuel, a Bíblia diz que tanto Samuel quanto Eli foi pior, claro. Eli não repreendeu, não corrigiu seus filhos. Os seus filhos tiravam proveito de um sacrifício ministerial e ele não falava nada, ele consentia aquela situação. E a Bíblia diz que porque ele foi frouxo, porque ele não preservou os princípios de Deus, ele teve como que seu braço cortado. Não arrancou o braço, mas teve a sua descendência extirpada. Depois vem Samuel, e quando Samuel, depois de um tempo, foi chorando com Deus, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, o povo não quer mais os juízes, o que está acontecendo, o povo não me quer mais, Senhor. Deus falou, não, Samuel, o problema não é você, o povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim. E a Bíblia diz que também os filhos de Samuel também não foram lá aquelas grandes coisas. Quando você vê a história dos reis, os reis de Israel, nós encontramos alguns poucos reis bons, muitos reis que foram ruins, terríveis, que desagradaram o Senhor. E de repente um rei bom tem um filho ruim. De repente um rei ruim tem um filho bom. A coisa fica meio descompensado. Isso é uma realidade que a Bíblia registra isto. Podemos pegar aqui o exemplo, Josafá, um rei maravilhoso, muito bom. No entanto, teve um filho, o Jeorão, que foi um cara terrível, matou os seus irmãos para poder assumir o trono. Filho de um rei que agradava o Senhor, um rei que fazia coisas boas. E assim, irmãos, se nós formos passear pela Bíblia, nós vamos encontrar que esta situação real, ela aconteceu, faz parte das famílias, e só para você se consolar, as lutas que você passa, não é só você que passa, outros também passam. Agora, a grande questão é, como nós fazemos para nós superarmos as crises e estas lutas? No livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 15, diz assim, eu leio o texto, a mulher rixosa é como goteira na cabeça do marido. Imagina isto, a mulher rixosa, aquela que reclama um pocão, aquela mulher que nunca as coisas estão boas, que sempre está, mas podia ter feito diferente. É a mulher que reclama demais, que lamúria demais. A Bíblia diz que ela é como uma goteira constante na cabeça do seu marido. Você já imaginou? Um dos martírios chineses é quando a pessoa é amarrada e fica pingando lá água por muitos dias na cabeça do cidadão. Quando a gota vai cair, é como se fosse um trovão. Depois de alguns dias, uma gota caindo direto na sua cabeça. Agora você imagina uma gota teleguiada. Para onde você vai, a gota está pingando na sua cabeça. Olha que terrível, como que é a mulher rixosa. Então a Bíblia diz isto, para quê? Para nós aprendermos, irmãos, como nós devemos tratar nossas esposas, como as esposas devem tratar os maridos, como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais, e assim por diante. Então nós temos este manual, informações tremenda, maravilhosa. Esta primeira situação que eu gastei um pouco de saliva para falar para vocês, é a situação realística. Acontece com todo mundo. Agora eu quero mostrar para vocês na Bíblia uma situação idealística. Aquilo que Deus estabelece, aquilo que Deus espera, aquilo que Deus sonha, aquilo que Deus estabeleceu como padrão na tua vida. Isso é maravilhoso. E eu quero fazer um breve comentário do salmo que nós lemos. Então nós podemos voltar. Você pensou que eu não ia falar do Salmo 128, né? Ele leu o Salmo só porque é um Salmo de família. Não, eu li porque eu vou usar também aqui na palavra, tá? O Salmo 128. Então, o Salmo 128 é um Salmo
ele é completo. Ele vai falar do papel do marido, fala da esposa, fala dos filhos, fala do trabalho, fala da mesa, fala de tudo que acontece dentro de uma casa. É um salmo que resume bem a felicidade do homem que teme ao Senhor e a bênção sobre a sua família. O versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A felicidade do homem, ela não está baseada no quanto esta pessoa ganha de dinheiro, não está baseada no quanto essa pessoa consegue comprar coisas, ou o quanto essa pessoa conseguiu de instrução intelectual. A Bíblia diz que a nossa felicidade está baseada no nosso temor a Deus. Aquela pessoa que teme a Deus, que sabe que Deus é Senhor, que tem um princípio, que tem propósito para nossas vidas, a pessoa quando tem essa intimidade com Deus, essa pessoa, a Bíblia diz que ela é bem sucedida, ela é próspera, ela é bem-aventurada. E aí o Salmo começa então a dizer como que essa felicidade acontece. O versículo 2 vai falar da felicidade na profissão. Eu creio que não tem uma das coisas melhor para os homens, que é ser bem-sucedido na sua profissão. Puxa, eu ganho o sustento, eu consigo cuidar da minha casa, eu tenho recursos, isso é uma honra. Quando o homem não tem isto, muitas vezes é uma desonra. É terrível enfrentar um problema desse, mas é uma crise que dá para se enfrentar. Mas a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, o versículo 2 diz: comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. O seu trabalho será próspero. Quando fala que comerás do trabalho das tuas mãos, além do trabalho, ele diz da mesa. Comer é quando a gente senta junto. Comer é quando a gente senta no mesmo nível e olha nos olhos das pessoas. Eu lembro quando era pequeno, na hora do almoço de domingo, a gente almoçava todos juntos. E o meu pai dava graça, e todos os filhos, e os genros, e os agregados, né? Todos juntos ali. E a gente participava. Era aquele tempo de família, agradecendo a Deus pelo alimento. Hoje em dia a gente quase que não tem tempo de sentar à mesa com nossos familiares. Por quê? Porque a vida é corrida, porque os fast food às vezes não permite as coisas que a gente vai comendo no meio do caminho e não tem esse encontro de família. Mas a Bíblia diz que isso é muito importante na família. E fala também da esposa. O versículo 3 diz que a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa. A mulher como videira frutífera, se tem algo que traz sabor, se tem algo que traz alegria, é quando você pode desfrutar, ou quando você tem essa figueira que produz, ou essa videira que produz um bom fruto. Isso é saboroso, isso alimenta, isso traz regozijo, traz júbilo. E a Bíblia diz que a mulher tem essa característica de ser como esta videira frutífera. Promete uma esposa doce, promete uma esposa que tem desejo de estar alimentando a sua família, que traz sempre uma surpresa para a sua casa pelo seu jeito de ser. E depois fala dos filhos também nesse mesmo versículo. E os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Uma outra tradução diz, os teus filhos como rebento. O que é rebento? É o broto. O rebento é a continuidade. Então, quando saem os rebentos e os brotos numa videira, significa que vai sair dali muitos outros frutos. E a Bíblia está dizendo que os nossos filhos, eles vão ser a nossa continuidade. Eles vão ser aqueles que vão levar adiante aquilo que nós começamos a fazer. Então, existe uma continuidade, existe uma promessa do Senhor de que os nossos filhos seriam também bem-sucedidos e eles seriam a nossa continuidade de uma forma esperançosa. E o versículo 4, ele parece que conclui o Salmo. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. A conclusão é esta. Então o Salmo fala do trabalho, a prosperidade daquilo que ele faz e aquilo que ele ganha. Fala que no trabalho ele vai ter conquistas. Fala do quarto da intimidade. A esposa como um fruto doce. Isso fala do relacionamento íntimo de um casal também, que deve ser algo frequente, algo que tem o seu sabor. E fala da mesa,
que é o relacionamento que as pessoas devem sentar e conversar e falar um pouquinho também sobre as coisas e os filhos como continuidade. Muito bem. Então eu trabalhei um pouquinho a nossa situação realística que a Bíblia diz. Mostrei o Salmo 128, que fala de uma situação idealística daquilo que Deus espera de nós. Agora eu queria fazer uma pergunta, queria que você pensasse um pouquinho. Como nós fazemos para conjugar o realismo que acontece em nossas vidas com o idealismo de Deus, que é o que Ele espera de nós? Então, essa é uma pergunta, creio eu, uma pergunta muito importante para nós entendermos o que é que Deus quer falar conosco nesta noite. Te convido a abrir no livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo, aos Filipenses, capítulo 3. E quero te mostrar aqui como que se conjuga esse realismo com esse idealismo de Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do 12 até o 16. Conforme nós formos lendo, eu queria que você observasse o seguinte: esse texto fala de alguma coisa que passou na minha vida, fala de alguma coisa que está passando e de alguma coisa que vai acontecer. Então ele fala de 3 tempos. Então eu posso dividir esse texto em 3 tópicos para ficar uma pregação bem, diria, bem batista, bem elaborada, tá bom? Então vamos ver nesse texto esses 3 pontos importantes para como eu consigo conjugar o realismo bíblico com o idealismo. Então vou ler na carta de Paulo aos Filipenses, a partir do versículo 12. Aquilo que eu sou, gente, é o ponto de partida para aquilo que eu serei. Aquilo que eu sou hoje, as coisas que Deus tem permitido em minha vida, ela vai servir como ponto de partida para aquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então eu quero que você já vá pensando nestes termos. O que nós devemos fazer? Parece que o apóstolo Paulo lança aqui algumas perguntas. Antes de ler aqui o texto, ele parece que lança aqui uma dúvida. No versículo 12, ele diz assim, olha: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Ele começa o versículo 12 dizendo, não que já tenha alcançado. Então, eu não alcancei ainda um alvo, não alcancei a perfeição. Parece que Paulo estava nessa caminhada ou nessa procura. Mas quando eu leio o versículo 15, olha o versículo 15. Pelo que todos quantos já somos perfeitos. Peraí. Então Paulo está dizendo que não que tenha alcançado a perfeição. E agora no versículo 5 ele diz, nós que já temos alcançado, nós que já somos perfeitos. Peraí, afinal de contas, nós podemos alcançar a perfeição ou não? Ou o que fazer para alcançar a perfeição? Ou como nós podemos fazer para nós sermos perfeitos? E aqui, irmãos, uma das coisas que Deus me mostrou nesse texto é que a perfeição de Deus não é um estado final. A perfeição de Deus não é um ponto final que eu vou chegar. Me formei no UFC, fiz os 4 anos, tenho um diploma, cheguei à perfeição. Não. A perfeição para Deus é um processo. Quando eu começo a caminhar nessa direção, me esforçando para aquilo que eu estou tentando fazer, para Deus, Ele já me vê como perfeito. Eu não cheguei ainda, mas Ele vê o meu esforço, Ele vê o meu caminhar. Então, para Deus, irmãos, perfeição não é estado final. Perfeição é um processo que nós começamos, continuamos e nos esforçamos. A grande questão é que muitas pessoas começam e por alguma razão param, desanimam, desistem das coisas. Por isso que a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então temos lutas, temos desafios, claro que temos. Mas o que fazer para conjugar este realismo com este idealismo? Primeira coisa que eu gostaria de trabalhar com vocês. O versículo 13, ele vai apresentar o primeiro passo. O versículo 13 está muito claro, olha o versículo 13. Irmãos, quanto a mim,
não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Primeiro passo de como nós conjugarmos esse realismo com esse idealismo. Primeira coisa, irmãos, eu tenho que aprender a trabalhar o meu passado. Ninguém consegue avançar na vida, ninguém consegue progredir se não trabalhar o passado, se não resolver o passado. Quantas pessoas não conseguem viver porque não resolveram o passado? E constantemente, sabe o que estão fazendo? Desenterrando o defunto. Aquela coisa mal cheirosa, aquela coisa que já não presta para nada, só osso, mas está desenterrando. Não tem que desenterrar defunto, não temos que voltar para o passado. Então, o que Paulo está sugerindo, irmãos, nós temos que aprender a deixar o passado passar. Infelizmente, tem muitas pessoas que vivem em função do passado. Parece que constantemente está lembrando coisas que ficaram para trás. Nós temos que esquecer o que ficou para trás. Existem heranças ruins, existem experiências ruins que nós passamos, nós nunca vamos conseguir dar um del. Seria muito bom se você tivesse uma tecla, né, e desse esse del na nossa alma. Então, deletasse. Né? Mas isso não acontece. Nós temos que nos trabalhar isto. E o que a Bíblia sugere então? Esquecer as coisas que ficaram para trás. Eu tenho que aprender a trabalhar o passado. Não apenas trabalhar o passado, deixar o passado passar. Parece cacofonia, né? Deixar o passado passar. Mas é uma realidade, nós temos que fazer isto. Deixa passar o bom passado. Deixa passar o mau passado. É passado? Deixa passar. Muitas pessoas vivem como referência a vida passada. E na verdade se tornam como caranguejo. Você já viu o caranguejo como anda? Ele anda de lado, né? Ele anda de uma forma muito esquisita. Ele não anda para frente. Pode até andar, mas quando ele se sente ameaçado, ele está andando de lado. E tem gente que a vida toda anda de lado. E não consegue avançar, não consegue conquistar, não consegue melhorar, não consegue mudar as coisas. Essa referência do passado é uma lembrança que nós temos. Mas ela não pode marcar o nosso presente, muito menos o nosso futuro. Se você quer ser próspero, deixe o passado passar. Quando nós vivemos o passado, inconscientemente, nós estamos dizendo que o melhor da vida já passou. Se o melhor da vida já passou, eu não tenho expectativas, não tenho alvos, projetos, ânimos para as coisas novas. Então nós temos que deixar o passado passar. Seja boas experiências, seja má experiência, deixa isto no registro da sua consciência, da sua mente, mas deixa isso passar. Tem muitas pessoas que no casamento falam assim: ah, se você não tivesse tomado a decisão de vir para essa cidade. Ah, se você tivesse um emprego melhor. Ah, se você... enfim, começam a se justificar com coisas que já ficaram para trás. Em nome de Jesus. Se você quiser alcançar o equilíbrio como uma família abençoada, deixa o passado passar. Pare de cobrar o seu cônjuge. Tem pessoas que vivem a vida toda cobrando o cônjuge. Você me deve, você prometeu e não me pagou, você me deve. Eu conheço alguns casais que estavam brigando até por dinheiro que um emprestou para o outro. Estavam brigando porque o cônjuge não tinha conseguido ainda pagar a dívida que o outro emprestou. Eu pensei, puxa, mas eu pensei que o casamento era ser uma só carne. Eu pensei que o casamento é a gente ter uma conta financeira só. Claro que pode ter contas separadas, mas nós temos tudo em comum, é nosso. Não, mas ali está, paga o que me deve, paga o que me deve. Isso é muito esquisito. Mas essas coisas eu acho que acontecem mais na região de Vinhedo, onde a gente está. Em nome de Jesus, irmãos, deixe o passado passar. Não adianta você viver com a lembrança do passado, achando que se tivesse sido diferente. Ah, se o meu pai tivesse pago uma escola melhor para mim. Ah, se eu não tivesse casado com fulano, tivesse casado com ciclano. Essas coisas, irmãos, em nome de Jesus, são coisas demoníacas que servem para nos amarrar.
E muitas pessoas ficam amarradas no passado e não conseguem viver o presente e muito menos se projetar para o futuro. Amém? Amém. Bom, então se a gente aprender a trabalhar o passado, claro que tem coisas que a gente não esquece, não é verdade? Então, aquilo que eu não esqueço, irmãos, não significa que pelo fato de eu não esquecer, que eu não perdoei. Nós trabalhamos ontem um pouquinho, a Kevin falou um pouquinho, perdão é um ato de decisão. Eu decido porque a Bíblia diz que eu tenho que perdoar. Eu não sinto vontade de perdoar, mas em nome de Jesus eu te perdoo e eu libero isso no reino espiritual. Quando nós fazemos isto, nós estamos dizendo que aquelas cadeias de prisão que estavam querendo me cercar foram arrancadas. Agora, quem não consegue fazer isto, na verdade está preso numa cadeia, e essa cadeia está te segurando, e você não consegue, então, avançar. Bom, primeira coisa, deixe passar o passado. O apóstolo Paulo deixa muito claro, deixando as coisas que ficaram para trás. Em outro texto, o apóstolo Paulo diz que se ele fosse lembrar das coisas passadas que ele havia feito, talvez esse, não sei se é o espinho na carne dele, mas talvez seria uma grande tristeza se ele lembrasse do mal que ele fez a muitas famílias antes de conhecer o caminho do Senhor Jesus. Era o peso que ele trazia, mas ele sabia que aquilo ficou para trás. Então, ele está dizendo com conhecimento de causa, irmãos. Em nome de Jesus, trabalhe isso no teu coração. Se você não consegue pensar de coisas que você marca, de cobrança, às vezes são algumas cobranças que eu nem falo, mas eu fico lá guardando. Sabe, tem gente que quando não perdoa numa situação, acha que essa falta de perdão é uma carta debaixo da manga. Isso é um investimento para lá na frente eu cobrar do meu cônjuge. Bobagem, isso não é crédito, isso é perda, isso é débito. Então não pense que você não perdoar alguém, você está guardando algumas cartas para usar lá na frente. Bobagem. Se livra dessas coisas todas, em nome de Jesus. A segunda sugestão que o apóstolo Paulo nos dá, nesta carta de Filipenses, está no versículo 16. O segundo passo, quando eu aprendo a deixar o passado passar, agora eu tenho que aprender a trabalhar o presente, irmãos. Muitas pessoas não conseguem fazer isto. Diz assim o versículo 16: mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Em outras palavras, naquilo que eu já conquistei, tenhamos um coração grato. O que significa? Se conseguir trabalhar o passado, eu tenho que aprender a trabalhar o presente, assumir o presente, ter gratidão por aquilo que eu consegui conquistar. Tem pessoas que conquista e está olhando, puxa, mas quanto falta ainda? Mas não para olhar o quanto ele subiu, o quanto ele avançou. Então tem pessoas que nunca se completam, vivem constantemente frustradas, porque há uma cobrança de que tem que fazer mal, ou tem que fazer mais. Talvez um dos grandes problemas nosso é não ter gratidão no coração. E se você não consegue reconhecer o que Deus tem feito na tua vida, eu lhe convido a ler o Salmo 107, o Salmo 103, e ler várias vezes estes salmos, e ver quantos benefícios, quantos cuidados de Deus, Deus tem realizado na tua vida. Então, em nome de Jesus, vamos aprender a assumir o presente e ter gratidão por aquilo que Deus tem nos dado. Andar de acordo com o que já alcançamos. Tem pessoas que querem viver de acordo com alguma coisa que desejaria alcançar. Ele não alcançou ainda, então ele não vive daquela forma. Ele está vivendo de alguma coisa que ele gostaria de alcançar. Na verdade, vive num sonho ilusório. Então, naquilo que eu já alcancei, irmãos, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é real na minha vida, é assim que eu devo andar. Nós precisamos entender que o presente, ele vai servir como referência para o nosso futuro. Nós temos que aprender a saber quem nós somos, para entender o que é que Deus quer fazer conosco. É claro que Deus nos aceita como nós chegamos, irmãos. Do jeito que nós chegamos do mundo, é assim que Deus nos aceita. Agora, Deus não aceita que nós continuamos vivendo da mesma forma como chegamos. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. E essa transformação é isso que eu falei, é esse estado de ser perfeito, é caminhando cada vez mais em direção à perfeição. Vou aprendendo coisas novas com a palavra, vou deixando aquelas coisas que ficaram para trás. Quando nós fazemos assim, nós estamos então entendendo ou sabendo conciliar
as coisas, o realismo com o idealismo. É verdade que a gente pode até avançar em algumas áreas e outras não avançar tanto. Eu lembro que quando eu era mais jovem, gostava de tocar violão e tocava músicas com diminuta, com não sei o quê, que depois passou o tempo, nunca mais eu peguei, e hoje eu uso a primeira, segunda e terceira, e foi ficando esquecido, nunca mais treinei. Mas tem outras áreas que eu avancei. Então eu tenho que ver naquilo que Deus permitiu que fosse importante para o meu casamento, para o meu ministério, para a minha vida. Então, se você não avança em todas as áreas, não se preocupe, mas naquelas importantes você vai avançar. E tenha gratidão por esses avanços de Deus na tua vida. Tem vezes que nós temos que ter coragem, irmãos, de dar nome às coisas e reconhecer coisas que até não foram boas, as nossas fragilidades. Então, em nome de Jesus, reconheça no tempo presente, hoje, o que é que está faltando no teu coração, o que é que está faltando na tua vida, no cumprimento do papel que Deus te colocou como marido, como esposa, como filhos. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem gente que tem medo de conhecer a verdade e vive num sonho, numa ilusão. Em nome de Jesus. Primeiro, deixe o passado passar. Segundo, tenha gratidão por aquilo que você já conquistou. Viva o presente na presença do Senhor. E finalmente, por analogia, nós chegamos à seguinte conclusão. Se nós falamos de passado, de presente, Paulo vai falar alguma coisa de futuro. Muito bem. Então vamos ver aqui o versículo 14. Versículo 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, eu caminho, há uma direção, há um alvo, há um plano de Deus, e eu prossigo, eu caminho. Eu tenho que aprender a olhar o futuro como lugar de todas as possibilidades, até para o nosso crescimento espiritual, irmãos. Hoje eu tenho uma certa intimidade com Deus, que deveria ser um pouquinho melhor que eu tive ontem. Mas amanhã eu posso ter um pouquinho mais de intimidade com Deus. Por quê? Eu vou ter um dia a mais na presença de Deus. A vida do cristão ela tem que ser progressiva, de bênção em bênção, de glória em glória. Então eu tenho que ter esse propósito, esse alvo, esse avanço do Senhor. As coisas que ficaram para trás, já ficou, já resolvi. Tenho gratidão naquilo que Deus já me deu. Agora vai existir uma mola propulsora que vai me jogar para as coisas futuras. Nós podemos dizer que no futuro, irmãos, pode caber todas as coisas, se há fé, esperança e firmeza no nosso coração. Mas eu também posso dizer que no futuro pode não caber nada. O futuro está vazio, se não houver esperança, se não houver fé, se não houver perseverança em nosso coração. Então depende daquilo que eu trabalho com as coisas que ficaram para trás. Depende de quanto eu tenho de gratidão por aquilo que Deus tem me dado. E agora sim, eu vou trabalhar as coisas futuras. A fé nos ajuda a colocar tudo no futuro, mas a incredulidade, ela tem a capacidade de destruir tudo o que está diante de nós. Então, em nome de Jesus, como nós cantamos hoje, Senhor, som do meu coração. Vamos pedir para que o Espírito sonde o nosso coração, para que Ele nos ajude a enxergar onde estão as nossas fraquezas e falhas e quais são as coisas que eu tenho que trabalhar. Pode ser que alguns de vocês tenham que trabalhar com coisas que passaram, outros já resolveram o passado, mas não têm conseguido ter gratidão naquilo que alcançou aqui. Então não adianta, irmãos, é como se fosse degraus de escada. Eu não consigo dar um pulo e deixar os primeiros, eu tenho que pegar em cada um dos degraus e começar a subir. Eu tenho que começar a trabalhar estas coisas que ficaram para trás. O que é que você tem diante de você hoje? Algumas frustrações. Algumas pessoas chegam a uma altura do casamento, da vida, e falam, puxa, não consegui completar ou chegar naquilo que eu imaginava que eu conseguiria. E parece que está coberto de frustrações. Nós temos que aprender a olhar com bondade e com amor a sombra dos nossos próximos, dos nossos queridos. Todos nós temos sombras e luz. Todos nós temos pontos de fragilidade e temos potencial. O problema é que tem pessoas que só enxergam a sombra dos outros
e não consegue ver o potencial que o nosso próximo tem. Em nome de Jesus, Deus quer que nós possamos fazer uma reflexão nesta noite. Deus quer que... o livro de João diz que estas coisas foram escritas para o nosso ensino. Então, este realismo que tem na Bíblia, não é para nós passarmos por estas coisas, mas é para nós sabermos que essas coisas podem acontecer e nós podemos tirar lições e tirar proveito disso. Alguém disse que o tolo não aprende nem com seus próprios erros, e o esperto aprende com os seus erros, e o sábio aprende com os erros dos outros. Então nós não precisamos passar ou padecer ou sofrer para aprender coisas. Nós temos que olhar para a Bíblia, que ela é um compêndio de relatos, de situações que nos ensinam a abrir os nossos olhos para nós tomarmos uma posição diante do Senhor. Eu queria que você pudesse fazer essa reflexão nesta noite. Tem algumas expectativas profundas no teu coração. E eu vou falar sobre algumas expectativas que você deve cultivar no teu coração. Tem uma expectativa permanente de conquista. Ninguém é conquistado de uma vez só. Você tem que continuar conquistando a sua esposa, conquistando o seu marido, conquistando os seus filhos, conquistando os seus pais. Continue, tenha essa expectativa de conquista na sua vida. Tenha uma permanente relação de tolerância. Às vezes a nossa tolerância está tão baixa, tolerância zero, nós ficamos com um pavio tão curto, e Deus quer que eu e você possamos aumentar esta tolerância. Vamos ter esta permanente relação de tolerância. As mudanças vão acontecer, mas vão acontecer com amor, não vão acontecer por força. A Bíblia diz que não é por força nem por violência. Tem uma permanente relação de perdão, tanto em coisas grandes quanto coisas pequenas. Esteja sempre pronto para dizer: eu te perdoo, eu libero isto. Não guarde esses rancores. Trabalhe isso. E se você não sente, peça a Deus para que te dê força e declare isso no reino espiritual. Tenha uma permanente relação de esperança. Não se desespere. Por mais atrapalhado que as coisas estejam, por mais difícil que estejam, tem essa relação de esperança. Sabe por quê? Porque o Senhor está no barco conosco. Ele está com a mão no timão e Ele vai conduzir a nossa embarcação. Tem uma permanente relação de aceitação. Aprenda a fazer isto. Às vezes o nosso maior inimigo nem são as pessoas, mas são nós mesmos, que não nos aceitamos e cobramos coisas devidamente altas a nosso respeito. Ninguém consegue mudar tudo o que está no outro, ou tudo que está em nós. Há coisas que são imutáveis, há coisas que nós temos que aprender a conviver desta forma. Então, em nome de Jesus, tem uma permanente busca de novos conteúdos. Procure uma renovação contínua, saia da rotina. Às vezes nós ficamos dentro de uma rotina e não buscamos novos conteúdos. Nós temos que nos livrar disso. A rotina mata. Faça alguma coisa diferente. Mude um pouco as rotinas, os costumes, algumas coisas do relacionamento familiar, daquilo que pode ser trabalhado em família. Mude isso. Isso vai trazer mais vigor e mais ânimo. Tenha uma permanente afirmação das forças do vínculo. Queira investir nos vínculos familiares. Em nome de Jesus. Há um propósito do Senhor, queridos. A Bíblia diz que Deus tem grandes pensamentos a nosso respeito. Pensamentos de paz e de esperança. Uma coisa eu aprendi, essa experiência de 2011, esse câncer que a minha esposa passou. Foi um preparo que Deus, na verdade, Deus me preparou para isto em 97, quando eu tive um tumor dentro da coluna vertebral. Eu tive um tumor, sentia dor na coluna, e isso me trazia muito incômodo. Comecei a fazer fisioterapia e cada vez piorava mais, até que um iluminado lá pediu para fazer uma ressonância magnética. Quando fez a ressonância magnética, ele
detectou que dentro da medula, na altura da T4, T5, que é essa altura aqui das costas, eu tinha um tumor lá dentro. E esse tumor estava crescendo e estava comprimindo a medula dentro da coluna. Então a medula, que é um feixe de músculos, como o nosso polegar, esse tumor cresceu, estava amassando, a medula estava em forma de fita. E quando eles olharam, disseram: você tem uma bomba dentro da sua coluna. Você tem que imediatamente buscar um neuro, alguém que possa fazer a cirurgia para descomprimir, senão você vai ficar numa cadeira de rodas. Mas toda essa experiência que eu passei, irmãos, eu vou tentar desenhar aqui no ar, ó. Imagina que essa aqui é a nossa vida, tá? Então, está aqui o risco, né? Essa experiência que eu passei, ela foi uma saliênciazinha assim, ó. Uma saliênciazinha, deu para ver? Mais ou menos com 2 polegadas de altura. Uma saliência pequena, porque lá na frente eu ia enfrentar uma outra saliência. Essa primeira saliência Deus permitiu quando eu passei por esse problema de enfermidade. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, falei: Evelyn, eu tenho uma bomba. Os médicos disseram que posso ir para uma cirurgia, e eles tinham dito que teria 80% de chance de acontecer uma lesão na medula e eu ficar numa cadeira de rodas. Eu fui com esse diagnóstico. Eu lembro que eu falei para ela assim: pode ficar tranquila, porque eu estou firme com Deus. Trabalhava numa multinacional como engenheiro, estava muito bem sucedido, as coisas estavam caminhando muito boa, no auge de conquistas, e me acontecem essas coisas. É quando a gente recebe aquelas notícias que você não espera para aquilo. Mas tudo o que aconteceu comigo, e eu lembro que quando eu falei isso para a Evelyn, ela respondeu, mas assim, com lágrimas nos olhos: mas eu não quero criar nossos filhos sozinho, não. E eu sabia que Deus tinha propósitos para mim em tudo aquilo. Mas aquilo estava acontecendo comigo, então eu consigo resolver a situação. Porque afinal, o máximo que pode acontecer é o Senhor me levar. E se o Senhor me levar, vai ser lucro, vai ser melhor. Se bem que eu quero continuar vivendo esses dias que Deus está me dando. Quero ver os meus filhos crescendo. Mas era uma situação que eu tinha, assim, de uma certa forma, um determinado controle, porque é comigo. Aí Deus me falou que essa situação era uma pequena saliência. Quando começa a acontecer essa saliência, Deus está me ensinando como que deve se subir, permanecer em cima e depois descer. Entenderam, irmãos? Quando essas coisas começam a acontecer, se nós entendemos um plano geral de Deus, nós vamos para a Bíblia e vamos pegar aquele texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, se nós temos essa realidade na nossa vida, nós sabemos que todas as coisas há um propósito divino. Até coisas estranhas que aconteceram, uma vez a Evelyn bateu o carro, uma situação, mas havia um propósito divino de Deus em tudo isso. Depois, mais para frente, o meu genrinho bateu o outro carro, havia um propósito de Deus em tudo isso. A nossa primeira tendência é começar: Senhor, come on, peraí, o que é isso? O senhor não está percebendo que essas coisas estão vindo, são muitas provações? Não é assim que um pai cuida do filho, como se nós quiséssemos ensinar a Deus o que ele deve fazer. Então, irmãos, o que Deus me ensinou? Que esse tempo que eu passei foi só um preparo, para quando viesse esta outra saliência, que foi a enfermidade da Evelyn, eu não tinha controle, porque não era comigo, era com ela. Eu não tinha controle das minhas emoções, ela passava por coisas que eu não podia entrar dentro dela para poder ajudá-la. Então, olha a incompetência ou a total incapacidade. Mas eu havia aprendido isso lá atrás, irmãos. O problema é que quando a gente passa por uma situação dessa, a primeira coisa que vem é as murmurações. Senhor, como pode? Eu sou dizimista, eu faço parte da igreja, como pode essas coisas acontecer comigo? E você mal sabe que Deus está te treinando, criando anticorpos, te fortalecendo, para você poder superar outras coisas que vão acontecer, e você vai superar de boa, irmãos. Não é fácil, mas nós temos que nos submeter. Nosso desejo nesta noite é que Deus possa trabalhar profundamente no teu coração. Nós vamos ver, conseguiu preparar? Nós temos um videozinho que eu queria que você visse de 3 minutinhos. É uma música muito bonita, talvez a música mais tocada aqui nos Estados Unidos, Amazing Grace. E essa música é feita com histórias reais, pessoas que passaram por algumas situações e que conseguiram enfrentar as suas dificuldades. Eu queria que você visse esse videozinho rapidamente e depois nós vamos orar. A Evelyn vai estar comigo aqui, nós vamos orar e vamos abençoar a tua vida.
Somente essa graça maravilhosa de Deus é que pode fazer isso e muito mais. Essas são situações verídicas, são pessoas que não são artistas pagos por Hollywood, mas são pessoas que viveram isto. E estavam realmente nessa situação, mas encontraram essa maravilhosa graça do Senhor. Eu gostaria, irmãos, queria que você ficasse em pé por um momento. Eu gostaria de fazer 2 convites. O primeiro, se você porventura, por alguma razão, estava meio rebelde com o Senhor, distante do Senhor, e talvez sem esperança, desanimado, e você ainda não fez este convite de Jesus como Senhor e Salvador. Eu não conheço aqui os irmãos, não conheço as pessoas, mas este é o caminho de entrada. Nós não conseguimos entender essa graça maravilhosa se nós não entrarmos pela porta que é o Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de Romanos, se você crer com o coração e confessar com a boca, então será salvo. A salvação vem como fruto de quem crê e de quem confessa. Talvez você até tenha crido por algumas razões e até já tem isso no teu coração, mas você ainda não confessou. Então eu quero fazer um primeiro convite. Se você, aí no teu lugar, se você ainda não confessou, não teve esse tempo de declarar Jesus como Senhor da tua vida, se você ainda não experimentou passar por esta porta, está faltando você dar esse primeiro passo. Eu queria que todos pudessem abaixar a cabeça, começar agora a interceder aqueles que já têm Jesus como Senhor de suas vidas. E se você ainda não fez esta oração e gostaria de fazer nesta noite, eu entendo que é o momento propício para isto. Agora, para que isso aconteça, eu quero que você seja corajoso de dizer, eu preciso fazer essa confissão. Então, se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se você ainda não fez esta confissão, você até crê com o teu coração, mas faltou fazer a declaração, no teu lugar, eu só queria que você levantasse o teu braço, para nós podermos orar. Se esse é o teu caso, no teu lugar, você levanta a tua mão, e nós vamos então fazer esta oração. Se você já fez, e Jesus já é Senhor da tua vida, eu quero fazer um segundo convite. A Bíblia diz que se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. É tempo de salvação, é tempo de restauração, é tempo de recomeço. Mas temos que passar pela porta, que é o Senhor Jesus. Se tem alguém que precisa fazer esta oração, que ainda não fez, é muito simples, eu posso te ajudar, mas você tem que se pronunciar. Amém. Se todos então já têm Jesus no coração, eu quero fazer um segundo convite. Se você precisa desse toque do Senhor, se você precisa dessa presença da graça maravilhosa, nós vamos fazer uma oração, nós vamos ministrar, mas como prova de que você acredita na palavra que foi ministrada, não porque é o Emerson, pastor, ou quem esteja pregando aqui, mas uma palavra de Deus que veio para o teu coração. E se você sente que isso pode trazer mudança, você entende isso na tua vida, e se tem áreas que você precisa recomeçar, seja com coisas de passado, seja gratidão com aquilo que Deus já te deu nos dias de hoje, ou seja com as coisas futuras que ainda estão em branco, vazio e não tem expectativa nenhuma. Se você precisa de uma oração, nós vamos fazer uma ministração conjunta aqui. Eu quero convidá-lo, nesses minutos que nós temos, para você vir aqui à frente. Pode vir em casal ou vir sozinho, como você está. Se você precisa de receber essa ministração em nome de Jesus, eu lhe convido para vir à frente em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Nós estamos aqui com os pastores. Pode ficar aqui assim, vai ocupando aqui, vai fazendo uma meia-lua. Se você entendeu que Deus falou ao teu coração, que tem área que tem que ser trabalhada, irmãos. Essas coisas começam a partir do momento que nós tomamos uma decisão. E a decisão é, Senhor, eu quero começar agora. Talvez algumas pessoas ainda estão tão presas a passado, tão presas às coisas que ficaram lá para trás. Talvez seja hoje que Deus quer trazer essa restauração, esta cura na tua vida. Esse Deus que nós servimos não é um Deus que culpa, que condena, mas é um Deus que nos espera de braços abertos, esperando a nossa decisão. Então, em nome de Jesus, aceite esse desafio. Nós estamos voltando amanhã de manhã, vamos voltar para nossa casa,
mas vai ficar aqui a graça do Senhor, essa graça permanente, a palavra do Senhor, a igreja que está pronta para receber vocês aqui e apoiar, e os pastores que vocês têm aqui. Mas você tem que querer, você tem que buscar, o livre-arbítrio está em você. Em nome de Jesus, toma esse passo de fé. Comece agora a orar aqui, você que está aqui na frente, comece a falar com o Senhor. A Bíblia diz no Salmo que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O que Deus não aceita é um coração orgulhoso, mas um coração quebrantado, um coração que reconhece a sua fragilidade. É isso que Deus espera, queridos, em nome de Jesus. Vou chamar aqui o pastor, a pastora Evelyn. Nós vamos fazer uma ministração, orar sobre a tua vida. Eu vou orar e em seguida os irmãos já estão aqui ministrando, já podem ministrar sobre a tua vida. Fecha os teus olhos. Os irmãos podem, que estão aí no teu lugar, continue orando, intercedendo por esse momento de toque do Senhor, de transformação. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus servos, Senhor. Pai, nós saímos de nossa casa hoje porque sabíamos que o Senhor tinha uma palavra para entregar a cada um de nós. E aqui estão, Deus, os teus filhos, Senhor, que receberam a ministração e foram desafiados, Pai, a trabalhar algumas áreas de suas vidas, talvez trabalhar o passado, talvez, Deus, reconhecer de coisas que estão amarrando ainda no passado. Em nome de Jesus, eu quero declarar, meu Pai, que todas essas amarrações, todos esses enganos, Senhor, em nome de Jesus vão cair por terra, toda corrente, toda cilada, toda amarração agora, em nome de Jesus, vai se quebrando, vai caindo por terra em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Senhor, que estes laços do inimigo continuem amarrando, travando a vida dos nossos queridos irmãos. Pai, se algum desses irmãos tem que ter um pouco mais de gratidão no coração, reconhecimento pelo quanto de bênção o Senhor tem derramado, e que isso não tenha acontecido, Pai, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor esteja trazendo essa gratidão, Senhor, esta alegria, este reconhecimento. Traga agora na nossa mente, Pai, as lembranças daquilo que o Senhor tem feito. O Senhor não desistiu de nós, o Senhor ainda permanece, o Senhor ainda continua, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, traga, Deus, da tua unção, traga do teu poder, Pai. Estas vidas que estão aqui recebendo esta ministração, estas orações, Senhor. Temos certeza, Deus, que é um propósito do Senhor, de transformação e de mudança sobre esses casais, sobre essas famílias, sobre essas pessoas, em nome de Jesus. Que a partir deste momento, Pai, eles possam começar, Deus, a buscar esta mudança que vem do teu coração, em nome de Jesus. Continue em oração, queridos, continue falando com Deus. Continua ministrando no seu coração.